Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão de São Máximo Confessor, das centúrias do puro amor, da pura oração. É o 25º encontro. Nós vamos trabalhar no dia de hoje, os capítulos 51, 52, 53 e 54. São os capítulos que vamos trabalhar. Primeiro vamos ouvi-los e depois vamos refleti-los. Capítulo 51. Quando você perceber que seu intelecto se compraz em ocupar-se das coisas da matéria e sente prazer em pensar sempre nessas coisas, saiba que você as ama mais do que a Deus. Pois aonde está o seu tesouro, disse o Senhor, aí estará o seu coração. Vamos então começar com este capítulo 51. Nos afirma então São Máximo: quando a pessoa espiritual percebe que seu intelecto se compraz em ocupar-se das coisas da matéria, isto ela tende a se inclinar às coisas materiais. As coisas materiais são coisas destrutivas. Então, se apegar a essas coisas que morrem, que são destrutivas, são destruídas, e se apega a estas coisas, pode ser coisas ou pessoas, ou talvez até pensamentos, ficar acirrado, fixado nessas realidades. E sente até prazer em pensar sempre nessas coisas. Ele fica obsessivo, tem uma compulsão para as coisas materiais, Saiba que você ama mais as coisas materiais que a Deus. A pessoa está mais apegada às coisas materiais do que a Deus. Pois a inclinação do coração expressa nossos desejos. Tem gente que se apega às coisas e pessoas para se sentirem seguras. Mostram sua insegurança e a necessidade de ter garantias materiais para que ela possa também exercer seu poder sobre ela. Algumas pessoas, ao perder coisas, ou algumas pessoas, para elas uma experiência terrível. É como se algum pedaço dela fosse arrancado. A pessoa não distingue daquilo que ela é da coisa apegada. Pois diz São Máximo, usando uma palavra de Jesus: aonde está seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus 6, capítulo 6, versículo 21. Aqui podemos analisar as 3 noites de São João da Cruz. Somos então chamados a refletir sobre isto. A primeira noite de São João da Cruz é a noite das coisas materiais e pessoas. É viver a vida. Nós somos chamados a viver a vida e não se apegar apaixonadamente a nada e a ninguém. Em que sentido essa realidade passional, essa paixão? Uma paixão possessiva e desregrada, que a pessoa perde o equilíbrio. Nós devemos viver como se não possuísse. Segundo a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10.
São Paulo diz, como tristes, no entanto, sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Assim, o ser humano não se expressa por aquilo que ele tem, mas se expressa por aquilo que ele é. E nenhuma coisa material pode lhe dar segurança, nem pessoa. A segunda noite de São João da Cruz, a noite da fé. Viver contra toda esperança, sustentados pela fé. Com o exemplo de Jesus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus estava na agonia. Evangelho de São Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 39. A terceira noite de São João da Cruz é a noite de Deus. É passar os momentos mais áridos e confiar só em Deus. Uma entrega total a Deus. Mesmo que você não perceba a presença dele, ou você perceba a ausência de Deus. E se lançar nele. Nos lembra Jesus na cruz dizendo, por que me abandonaste? A aridez. E depois, a confiança. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós encontramos isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 46, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então, viver as coisas, ter as coisas necessárias para viver, ou mesmo se tiver alguma coisa, não ser escravo dessas coisas, não se apegar a elas em nenhum momento, porque essas coisas passam, só Deus permanece. O capítulo 52. Vamos ouvir aquilo que fala Máximo Confessor. O intelecto que se liga a Deus e passa com ele todo seu tempo em prece e no amor, torna-se sábio, bom, forte, benevolente, compassivo, paciente. Em uma palavra, traz em si quase todas as propriedades de Deus. Mas se ele se afasta de Deus, ou bem, ele se torna como um animal que não ama senão o seu prazer, ou bem, se torna como uma fera que, por causa das coisas da matéria, ataca os homens. Então, esse parágrafo 52. O intelecto, a mente que se liga a Deus, uma união mística, e passa com Deus todo o tempo em prece e no amor, torna-se sábio. Se torna bom, forte, benevolente, compassivo, paciente. Nos diz, então, São Máximo, e uma palavra traz em si quase todas as propriedades de Deus. Ele não traz todas as propriedades, porque mesmo sendo um ser não tão perfeito como Deus, porque ele não é tão perfeito como Deus, ele não pode trazer a perfeição divina, mas ele traz consigo essas propriedades divinas na sua própria experiência e sua própria vida. Então, quais são essas características? Primeiro, ele transfigura em vida a semelhança divina, porque o semelhante procura se unir ao semelhante. Segundo, faz transfigurar as virtudes da sabedoria que se assemelham a Deus. E terceiro, vive todas as coisas sem perder a oração incessante e sua união com Deus. Com isto, eu gostaria de passar uma leitura também naquilo que São Máximo diz no seu livro Ascético. É o parágrafo 25 do seu livro Ascético. Nos diz ali São Máximo: e o irmão disse, como pode a mente rezar sem cessar? Tocando
ou lendo, tocando instrumentos, né? nas liturgias, ou lendo, frequentando ou realizando o ministério, como alguém que frequenta, que participa da Eucaristia, ou realiza aquele que faz, né, como presidente, como, né, o ministério ordenado. Nos voltamos a muitos pensamentos e sensações. E respondeu o ancião: a Escritura não prescreve nada de impossível. O próprio apóstolo, né, cantava e lia e ensinava. E também rezava sem interrupção. A oração sem cessar é ter sempre a mente próxima de Deus, com muita reverência e com amor, e elevar sempre a esperança a Deus, ter confiança nele em toda coisa, em toda realidade. E nas ações e em tudo que aconteça. Nessa condição, o apóstolo dizia: quem me separará do amor de Cristo? A aflição ou a necessidade? Depois disto, estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e ainda em tudo, aflitos e não atormentados, perplexos e não desesperados, perseguidos e não abandonados, abatidos, mas não perdidos. Portanto, sempre no nosso corpo, sempre no nosso corpo, a mortificação do Senhor Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Nós vimos, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 e versículo 38. E vimos também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 11. Né? O texto bíblico traduzido aqui foi como São Máximo expressou. Mas, portanto, sempre no nosso corpo, a mortificação do Senhor Jesus nunca, segundo São Paulo, vai nos separar da oração incessante. Em tais condições, disse o ancião, portanto, o apóstolo rezava incessantemente. Em todas as suas ações, verdadeiramente, e em tudo o que lhe acontecia, né? Ele, então, sempre estava atento nessa oração sem cessar. Ele estava levado pela esperança em Deus. Por isso, todos os santos gozavam sempre do desejo para atingir o estado do amor divino, mesmo passando por todas as tribulações, porque não eram elas que impediam, né, no caso, esses santos homens, de chegarem ao aperfeiçoamento em Cristo. Então, essas dificuldades não impedem o aperfeiçoamento das pessoas, não impedem a oração incessante, né? Mas elas nos dão forças por meio da fé para enfrentar as dificuldades e sempre manter, como o apóstolo Paulo mantinha, essa atitude de fazer de toda a realidade que ele vivia, em toda situação, sempre esse contato pessoal com Deus. Assim, a Escritura chama de mundo as coisas da matéria. E as pessoas mundanas, isto é, são aquelas cujo intelecto, mente, se preocupa dessas coisas. Ela vive uma obsessão apegada às coisas materiais para suprir suas inseguranças e sustentar seu mundo de prazer. É para eles, ou que se apegam ao mundo, né, para poder voltar a si, que a Escritura então diz: não ame o mundo, nem o que está no mundo. A concupiscência da carne, que se apega a pessoas e coisas, a concupiscência dos olhos, a inveja e a ganância, a ostentação da vida, a riqueza pela riqueza,
não riqueza como serviço, né? Mas a riqueza pela riqueza. Então, essa riqueza é do mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 16. Capítulo 54. E diz, capítulo 53. A Escritura chama de mundo as coisas da matéria, e os mundanos são aqueles cujo intelecto se ocupa destas coisas, é o que havia explicado antes. Não amem o mundo, nem o que está no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação da vida não são de Deus, mas do mundo. Então, essa atitude, certo discernimento daquilo que realmente sustenta a nossa vida. Viver essa vida na gratuidade, não estar apegado. Podemos ter as coisas, mas não nos apegar a ela, né? Porque muitas vezes nós estamos apegados a tanta coisa que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. E agora, o capítulo 54. É monge aquele que se afastou o seu intelecto das coisas da matéria e que, pela temperança, pelo amor, a salmodia e a prece, permanece ligado a Deus. É monge, isto é, aquele que busca aperfeiçoar e atingir o equilíbrio. Monge vem da palavra grega moné, unidade. É aquele que encontrou o equilíbrio e a unidade de si. É aquele que encontrou a temperança, não é o destemperado, que não está dividido pelos impulsos divisores da paixão. Assim, o monge é aquele que afastou seu intelecto, sua mente das coisas da matéria, pois o crer em Deus deve ser um ato livre e não apegado a nada. Se não buscar em Deus seu tudo, seu absoluto. Este monge, pela temperança, pelo amor, pela salmodia, a recitação dos salmos e a prece, permanece sempre ligado, unido a Deus, seu único e verdadeiro amor. Essa reflexão nos ajuda a entender um pouco o mistério da realidade do ser humano, que muitas vezes busca seguranças em realidades que jamais vão dar sentido à vida, nem poderão dar a vida. Porque são realidades que passam, são realidades que são destruídas, como diz, a traça corrói, né? E aí nós perdemos, às vezes, o verdadeiro sentido da nossa entrega a Deus e nosso aperfeiçoamento cada vez maior. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.